Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos ao nosso curso da primeira série do ensino médio, onde hoje nós estamos na aula número 9. Depois da aula da semana passada, que foi uma aula apenas destinada a exercícios, ou seja, teve somente um vídeo, né, aula de exercícios, agora a gente vai dar uma sequência para um tópico novo, certo? Ainda ele é um tópico no qual a gente está mexendo com os nossos movimentos aqui, no caso, movimento uniformemente variado, né? Agora, a gente vai estar trabalhando com o tópico de lançamentos. Qual que é a ideia desses lançamentos? Esses lançamentos são nada mais nada menos situações em que você tem um movimento de um objeto no ar após ele ter sido lançado, certo? A gente vai ver que existem 4 tipos de lançamentos e hoje nós estudaremos 3. O primeiro lançamento é um lançamento simples, que é o caso de uma queda livre, ou seja, você pegar um objeto, soltá-lo e ele simplesmente cair no chão, certo? Qual que é a nossa ideia desse lançamento? A ideia é relativamente simples, no qual você está pegando um objeto, colocando ele a uma certa altura e soltando. Ou seja, na situação inicial, sua velocidade inicial será igual a zero. E este lançamento está sendo executado, ele está sendo solto a partir de uma certa altura aqui, ó. Essa altura aqui, h, beleza? E aqui, nesse lançamento, a gente nos questiona duas coisas, que é a seguinte: quanto tempo esse cara vai permanecer no ar, certo? E outra, com que velocidade esse cara vai bater no chão? Porque quando ele chegar aqui embaixo, quando ele chegar no chão, né, ele colide no chão e no instante que ele colide no chão, ele tem uma certa velocidade. Por isso que eu chamo isso de velocidade de impacto com o chão, certo? Ele vai ter uma velocidade final aqui. Ok, como que a gente determina esses dois caras? A nossa ideia aqui é simplesmente desenvolver via equações do movimento. Cara, para você determinar este tempo de queda, você vai usar o seguinte conceito. Você vai pensar que um corpo terá que se deslocar esta altura h até chegar ao chão. Então você vai usar uma equação de movimento, ou seja, a equação da posição. A gente usa aquela S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de A vezes T elevado ao quadrado, certo? Qual que vai ser a nossa ideia? Bom, vai ser a seguinte. Vamos pensar que esse cara aqui, como ele está se deslocando exclusivamente para baixo, eu vou colocar o meu referencial para baixo como sendo a minha orientação positiva, certo? Eu vou pensar que deslocar-me positivamente significa estar andando para baixo, certo? Eu sempre vou pensar dessa forma? Não necessariamente, certo? No movimento, por exemplo, que eu subo e desço, eu posso criar um referencial diferente, mas nesse caso eu vou usar o meu referencial para baixo sendo positivo. Por quê? Porque eu só me desloco para baixo nesse meu trabalho, certo? Agora, nessa situação tem uma outra coisa que acontece. Quem é a aceleração que faz você cair? Bom, a aceleração que faz você cair, certo? É a aceleração gravitacional, certo? No qual a gente utiliza aquele valor 10 metros por segundo ao quadrado, certo? A nossa aceleração gravitacional. Então, o movimento de queda livre ele é nada mais nada menos que um movimento em que você tem uma velocidade inicial, você se desloca no final do seu trajeto justamente à altura que você que se encontrava no início, e você tem uma aceleração que é a gravidade, certo? Para você encontrar quanto tempo demora para você chegar ao chão, é só você pensar na seguinte equação, a nossa equação do sorvetão. Ó, pense no seguinte, que esse cara, ele parte de uma posição inicial que eu vou considerar sendo zero, imaginando que no meu referencial, a posição zero está aqui em cima, beleza? Aí, após ele se deslocar um certo tempo, ele bate no chão. Quanto que ele andou? Ele vai ter andado justamente o valor da altura em que ele se deslocou, certo? Então, esse deslocamento vai fechar igual à altura desse cara. Mas, agora, o seu elemento de velocidade inicial aqui, ó, esse elemento de velocidade inicial será zero. Esse cara aqui parte com velocidade inicial zero, então V0 vezes t fecha zero. Mais o quê? Mais 1 meio, certo? De g vezes t elevado ao quadrado. Veja que a aceleração substitui pela gravidade. E aqui eu vou ter que h é igual a 1 meio de g vezes t ao quadrado, certo? Nessa equação, eu consigo relacionar a altura pela qual eu estou sendo solto com o tempo que eu vou demorar para colidir com o chão, certo? Você pode isolar esse tempo e construir uma equaçãozinha. Eu gosto de pensar assim, ó, numa queda livre, a altura
é igual a gt² sobre 2. Dá para pensar dessa forma, e geralmente, inclusive, eu penso dessa forma. Mas dá para você construir uma equação que dá direto esse tempo. Como? Pega esse 2, joga multiplicando a altura e pega essa gravidade e joga dividindo. Você vai ter o seguinte, que o tempo elevado ao quadrado resultará em 2h sobre g. E aí, o que você faz? Tira uma raiz quadrada dos dois lados, porque você não quer o tempo ao quadrado, você quer o tempo em grau 1, certo? Consequentemente, a gente vai ter a nossa primeira equaçãozinha, o tempo de queda. Bom, o tempo de queda desse objeto será igual a tempo, eu vou escrever assim, ó, no ar, que é o tempo que ele permanece no ar enquanto está caindo, certo? Será igual a 2h sobre g dentro de uma raiz quadrada. Veja que eu vou sempre deduzir para vocês a equação, porque eu quero mostrar que, na verdade, isso aqui é uma forma curta de encontrar a resposta, certo? Mas ela se baseia, obviamente, nas nossas equações do movimento clássicas, ok? Beleza. Feita essa nossa dedução, eu vou descobrir outra coisa, que será o quê? O tempo, perdão, a velocidade de impacto desse cara no chão. Aqui, para encontrar essa velocidade de impacto, eu tenho duas possíveis equações, que seria pensar assim, bom, já que eu sei quanto tempo demora para ele chegar ao chão, eu posso usar a equação da velocidade. Eu falo que v é igual a v0 mais at, certo? Onde a minha velocidade inicial é zero, então v é igual a g vezes t. G vezes t, certo? E t vale quanto? Bom, t é o tempo que esse cara permanece no ar até bater no chão. E eu acabei de deduzir isso para vocês. Raiz quadrada de 2h sobre g. Então, eu poderia dizer que a velocidade de impacto desse cara seria g multiplicada pela raiz quadrada de 2h sobre g, certo? E aqui, galera, essa é uma das opções que eu tenho para calcular essa velocidade. Eu posso colocar essa gravidade dentro desse quadrado, escrevendo ela assim, ó. V é igual a 2h sobre g, certo? E para colocar um elemento dentro de uma raiz quadrada, eu preciso colocar ele elevado ao quadrado. Então, teria aqui, ó, g ao quadrado, certo? Corta g com um fator quadrático aqui, e essa velocidade seria raiz quadrada de 2hg, certo? Esse é um dos caminhos que eu tenho, certo? Beleza. Tem um caminho que é um pouquinho mais rápido de você fazer isso, que seria a equação de Torricelli, mas que vai dar exatamente a mesma resposta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Pela equação de Torricelli, eu poderia dizer o seguinte, ó, que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o meu ΔS, que é o meu deslocamento, certo? Minha velocidade inicial é zero. Então, eu posso dizer que a minha velocidade final ao quadrado é 2. A minha aceleração é a gravitacional, g. E o quanto que eu me desloquei, esse meu ΔS, é justamente a altura que eu me encontrava. Então, 2g h, certo? E aqui eu obtenho que v é o quê? A raiz quadrada de 2gh. Veja que é exatamente a mesma equação que eu coloquei antes. A única coisa que eu coloquei antes foi h e g numa ordem diferente. Eu coloquei h vezes g no invés de g vezes h. Mas igual, dá na mesma a estrutura da equação. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Qual vai ser a velocidade de impacto desse cara com relação ao chão? Bom, perdão, impacto dele no chão, certo? Então, a gente vai ter a sua velocidade final, ou a velocidade de impacto, sendo raiz quadrada de 2 vezes g vezes h, certo? Pessoal, de certa forma, eu estou tentando demonstrar para vocês que há novas equações. Sim, a gente está estruturando novas equações, mas essas equações são baseadas nas antigas. E essa aula em particular, se você dominar muito bem essas nossas 3 equações do movimento, inclusive você nem vai precisar usar essas equações clássicas. É só você jogar na equação que você tem aí, que você consegue encontrar esses carinhas aqui, beleza? Então, fechando aí o nosso primeiro quadrinho. No primeiro quadro, a gente observou o quê? Por dedução, o tempo que você vai ficar no ar enquanto você está caindo numa queda livre é 2h sobre g, certo? Dentro de uma raiz, certo? E a sua velocidade final, novamente dentro de uma raiz, 2g vezes h,
certo? Beleza, encontramos essa nossa situação e vamos para o nosso próximo caso. O próximo caso, ele consiste no nosso lançamento horizontal, porque ele vai ter apenas um detalhe a mais. Qual que é a ideia do lançamento horizontal? Você está jogando uma coisa para frente, como se você estivesse em cima de uma mesa, e, consequentemente, o movimento que esse cara faz no ar aqui, ó, ele acaba sendo chamado de parábola, certo? Parábola. Ok. E aqui o que acontece? Primeiro, você vai ter o tempo de queda desse cara. Quanto tempo demora para esse cara cair no chão, certo? E esse tempo de queda é legal porque ele não depende da tua velocidade inicial. Porque essa velocidade inicial está te fazendo andar para frente. Ele não está influenciando se você está subindo ou se você está descendo. Apenas ele te joga para frente. Ou seja, esse tempo de queda é a mesma coisa que o tempo que ele ficava no ar antes. É igual ao quê? A raiz quadrada de 2h sobre g, onde h é o quê? H é a altura de onde você se encontra com relação ao chão aqui, certo? Então, mesma coisa de antes, não muda em nada o tempo que você tem no ar, certo? E qual vai ser o alcance? Aí, esse alcance depende dessa velocidade. Se você tiver uma alta velocidade, você vai cair mais para frente. Se você tiver uma baixa velocidade, você vai cair um pouquinho mais perto da mesa, certo? Então, aqui, o teu elemento que define o que a gente vai chamar de alcance é uma coisa que depende apenas de dois fatores. Ó, o seu alcance irá depender de quem? Irá depender da sua velocidade inicial e irá depender do quê? Do seu tempo que você permanece no ar. Por quê? Velocidade vezes tempo diz o quanto você andou para frente, e aqui vai fechar o seu alcance. Claro, você pode guardar esse alcance como sendo V0 vezes o tempo no ar, ou você pode escrever esse tempo no ar aqui, ó, tempo no ar, você pode escrever assim, o alcance sendo sua velocidade inicial vezes a raiz quadrada de quem? De 2h sobre g, certo? Então, peço até desculpas, eu falei para você que dependia de dois fatores, na verdade são três. Depende da sua velocidade inicial, depende de que altura você foi abandonado, ou de que altura você foi lançado, e depende da gravidade da região onde você se encontra, certo? Então, fechando aqui as nossas duas equações. Eu gosto de pensar assim, ó. O alcance é V0 vezes o tempo no ar, e o tempo no ar eu calculo. Então, eu vejo um lançamento horizontal, só pela altura eu já descubro quanto tempo fica no ar. Uso a velocidade inicial, já encontro o alcance, certo? Que será V0 vezes esse tempo. Mas se você quiser guardar aqui, ó, desse jeito, aí você joga direto nessa equação e já sai esse alcance direto, sem você ter que fazer o cálculo do tempo no ar, beleza? Então aqui, ó, eu vou deixar marcado desse jeito, porque eu acho melhor você se organizar. Justamente porque no lançamento horizontal, geralmente são essas duas perguntas que saem, tempo no ar e alcance. Então, você primeiro calcula o tempo e depois o alcance e fechou a sua questão, beleza? Então, fechando o nosso segundo caso, vimos a queda livre, que o tempo de queda era a mesma coisa que o tempo do lançamento horizontal, certo? E vimos o lançamento horizontal, onde nele vai ter um detalhe envolvendo o alcance, ok? Agora, o último lançamento que nós temos é o que a gente vai chamar de lançamento vertical, certo? Qual que é a ideia do lançamento vertical? Você está jogando uma coisa verticalmente para cima e esta coisa está indo lá, atingindo o quê? Atingindo um ponto que nós iremos chamar de altura máxima. Altura máxima, certo? E a pergunta será, qual é a altura que você consegue atingir nesse lançamento? E, inclusive, qual é o tempo que você demora subindo, certo? A gente vai ver que quando você reconhece o tempo de subida, você também reconhece o tempo total no ar, tá? Então, olha só, para você encontrar essa altura máxima, o caminho mais curto que você tem é pegar essa velocidade inicial, que é o dado do teu lançamento, e jogar ela dentro da tua equação de Torricelli. Por quê? Bom, porque quando você pega a tua equação de Torricelli e fala v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a vezes ΔS, você verá que tem um detalhe. A sua velocidade final, quando você está subindo, quando você está indo até o ponto mais alto, lá no ponto mais alto, essa velocidade final
será quanto? Será zero, igual a V0 elevado ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS, certo? E aqui vai entrar um detalhezinho, olha só. Se eu pegar esse cara aqui e jogar para a esquerda na minha conta, eu vou encontrar assim, ó, V0 ao quadrado é igual ao negativo de 2G ΔS. E quem que é o ΔS? É o quanto você andou, será a sua altura. E aí, você vai ter que tirar uma raiz quadrada, porque você tem esse cara aqui. E aí, quando tu tirar a raiz quadrada do número negativo, você vai olhar, pô, professor, tem uma coisa errada aqui. Claro, tem uma coisinha errada nessa minha análise. Qual é? A minha coisinha que está errada aqui, ó, é a seguinte, ó. Se eu estou imaginando que essa velocidade no início ela é positiva, isso quer dizer que a tua orientação para cima, nesse caso, acabou sendo a orientação positiva do teu estudo, certo? Isso quer dizer que qualquer coisa que é para baixo, ela tem uma orientação negativa. E a aceleração gravitacional, G, ela é orientada para baixo, ela te puxa para o centro da Terra. Então, esse cara aqui, ó, ele não ficaria com um sinal de menos. Por quê? Porque este cara aqui, ó, ele é negativo, na verdade. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para simplificar essa ideia, eu posso pegar e imaginar aqui o seguinte. Opa! Eu posso imaginar que o meu elemento da conta, que será o 2G ΔS, fica negativo pela questão da gravidade ser para baixo, certo? Quando você joga lá para o outro lado da conta, esse cara fica positivo e a sua resposta será qual? Bom, será que esta velocidade... Opa, perdão, cadê minha caneta? Aqui. Esta velocidade, se você tirar uma raiz quadrada aqui dos dois lados, você vai encontrar que essa velocidade inicial é raiz quadrada de 2GH. Veja que é, novamente, muito parecida com uma equação anterior. Mas como eu quero encontrar a altura, eu não vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou pegar esse 2G e vou jogar dividindo. E aqui eu encontro que a altura máxima que eu terei nesse movimento será igual a V0 elevado ao quadrado dividido por 2G, certo? Veja que essa equação, ela lembra bastante a equação da velocidade de impacto com o solo, tá? Porque se você pega esse 2G, joga multiplicando, tira a raiz, fica muito parecida, fica exatamente igual, só que lá naquela questão é a velocidade final e aqui é a velocidade inicial, certo? Ok, beleza, temos a altura máxima. E agora, como que você vai determinar o tempo de subida? Gente, o tempo de subida é só você pensar na sua equação da velocidade. V igual a V0 mais AT, certo? Onde, olha só, sua velocidade final quando você está subindo é zero, porque quando tu chega lá em cima, zero a sua velocidade. Isso vai ser V0, eu vou considerar a gravidade para baixo negativa, menos G vezes T, e aqui eu vou encontrar o seguinte, como o meu objetivo é encontrar o tempo, eu jogaria esse GT para o outro lado da conta, jogaria o G dividindo, e esse tempo ficaria o quê? V0 dividido por G, certo? Então, aqui, ó, o tempo de subida será o quê? V0 dividido por G. E aqui entra um outro detalhe, ó. Se você quiser o tempo total que ele fica no ar, o tempo que ele fica subindo é igual ao tempo que ele fica descendo. Ou seja, se o tempo de subida é 2 segundos, quer dizer que o tempo total no ar é 4. 2 segundos subindo, 2 segundos descendo. Então, eu posso, inclusive, colocar aqui, ó, o tempo que ele fica no ar. Tempo no ar. Que vai ser qual? Bom, será o dobro do seu tempo de subida. Se o teu tempo de subida é 4 segundos, quer dizer que você demorou 4 segundos subindo, mais 4 segundos descendo. Então, aqui, o seu tempo no ar, opa, será 2 vezes V0 sobre G, certo? Então, aqui, ó, fechando o nosso conteúdo, beleza? Galera, a gente vai ver que na hora de resolver os exercícios, eu posso fazer sempre essas deduções, sim, eu posso fazer, mas eu vou sempre pegar e falar, ó, é um lançamento horizontal, o que que tem que lembrar? Tempo de queda e alcance. E aí a gente vai sempre se organizando dessa forma.
beleza? Aulinha mais curta, aulinha aí de 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar se você está conseguindo compreender legal ou se você está tendo dificuldades. E também não deixe de assistir a aula de exercícios, porque é nela que a gente fixa o nosso conteúdo, beleza? Forte abraço a todos, beijo e tchau, tchau, meus queridos.